E o nosso vídeo de hoje é sobre como a minha capacidade de me entender melhorou os meus relacionamentos. Antes de você entrar num relacionamento, ou antes de você querer um relacionamento extraordinário, um relacionamento incrível, você precisa olhar para você. Antes de você querer que o outro te ame, antes de você achar que o outro te deve amor, você precisa aprender a se entender. Entender os seus conflitos, entender as suas guerras emocionais. E foi isso que eu fiz. Eu comecei a entender os meus conflitos internos e os meus conflitos externos. Porque antes de eu me entender, eu sempre achava que o problema da minha vida era o outro. E muitas mulheres vivem assim. Muitas mulheres acham que o problema da vida delas é sempre o outro. Que o fato do relacionamento não dar certo é sempre o outro. E nunca para olhar para si. Nunca para reconhecer seus erros. Nunca para reconhecer quais são os seus desejos, quais são os seus sonhos, quais são os seus limites. E isso afeta demais os nossos relacionamentos. Porque quando a gente não olha pra gente, o que a gente faz? A gente joga pro outro a responsabilidade. Meus relacionamentos não dão certo porque todos os homens do mundo não prestam. Todos os homens me traem. Todos os homens são mau caráter. Você já parou para pensar sobre qual é a energia que você está emanando para atrair esse tipo de gente? Porque você atrai aquilo que você emana. Você tem parado para entender os seus conflitos emocionais? O que é importante para você no relacionamento? Quais são os seus sonhos? Quais são os seus desejos quando o assunto é um relacionamento? E hoje eu quero compartilhar com você essa jornada de autoconhecimento que tem fortalecido e que tem transformado os meus relacionamentos. E se você é nova por aqui, eu sou Joana Bittencourt, sou uma mensageira digital. Seja bem-vinda ao canal Mulher Clarificada, um canal feito para você. E se você deseja viver com mais sentido, com mais significado e mais propósito, já se inscreva no canal e ative o sininho de notificação para você receber todos os conteúdos que a gente posta aqui durante a semana, pois nós temos conteúdo novo todos os dias aqui no canal. Um encontro ao vivo na segunda às 10, na quarta às 10 e na sexta-feira às 10 horas da manhã. O primeiro ponto que me ajudou a me entender para que eu pudesse me doar aos meus relacionamentos foi me ouvir. Nós mulheres, principalmente nesse mundo moderno, nesse mundo agitado, nesse mundo de correria, a coisa que a gente menos faz é se ouvir. Você ouve a sua amiga, você ouve o seu amigo, você ouve a sua mãe, você ouve o seu pai, você ouve todo mundo, mas você não para se ouvir. Quando eu desacelerei, quando eu parei de viver no automático, quando eu comecei a me perguntar por que eu reajo assim em determinadas situações, o que eu estou sentindo de verdade em relação a determinada pessoa, em relação às minhas amizades. Ao me escutar com mais atenção, eu comecei a perceber o quanto eu me ignorava, o quanto eu me humilhava para estar no relacionamento, o quanto eu colocava o outro num pedestal e me deixava para depois. Quando eu comecei a me ouvir, eu vi que isso afetava demais a minha vida, afetava demais as minhas relações. Eu sempre me envolvia com relacionamentos ruins, onde a pessoa entrava na minha vida e depois simplesmente saía como se eu fosse uma qualquer. Eu perco a quantidade de vezes que eu fui ferida em relacionamentos. Mas a culpa não era do outro não, a culpa era minha. Porque eu permitia que essas pessoas entrassem na minha vida. Enquanto você não olha para você, você sempre vai permitir que qualquer pessoa entre na sua vida e faça um estrago. E elas vão embora, como se nada tivesse acontecido.
Você se doa, você se entrega, você tenta fazer o seu melhor pela pessoa, mas você só foca nela, você não foca em você. Isso que eu tô fazendo por ela realmente é bom pra mim? Ou eu tô fazendo só porque eu tenho que agradar ela, porque eu quero que ela fique do meu lado a qualquer custo? Então a primeira coisa foi me ouvir. E talvez você também precise se ouvir para melhorar os seus relacionamentos. Segunda coisa, eu parei de esperar que o outro me salve. Nós mulheres também temos essa coisa de achar que o outro tem que nos salvar, que o outro tem que fazer tudo por nós. Eu esperava demais que as pessoas que estavam ao meu lado, e quando eu falo de relacionamento, eu não estou falando só de relacionamento afetivo, casal, não. Eu estou falando também de relacionamentos entre família. Às vezes a gente fica na espera que o outro adivinhe as nossas necessidades. Um dia aconteceu uma coisa engraçada. Eu estava no meu período menstrual, eu estava muito, muito sensível. E aí eu não sei o que meu marido fez lá que me chateou muito. E aí eu fui chorar, sabe? Chorar, e ele sem entender absolutamente nada o motivo do meu choro. E eu não expliquei pra ele que o que ele tinha feito tinha me chateado. Mas não foi a ação dele, foi porque eu estava sensível. Então, assim, geralmente, quando a gente tá naqueles ciclos mensais, a gente fica mais sensível. E é fácil pra gente se ferir quando a gente tá nesses períodos. Por quê? Nossas emoções, elas estão à flor da pele. E aí ele ficou sem entender absolutamente nada. E aí a gente criou uma briga ali, uma confusão, porque eu não comuniquei pra ele o que ele tinha feito e que tinha despertado um sentimento em mim, que tinha me feito chorar. Não era a ação dele. Então a gente precisa parar de transferir para o outro. A gente fez um curso de casal e nesse curso a gente aprendeu exatamente isso. Não é o outro, é a gente. Então lá no curso tinha um exercício que era: escreva o que você irrita, o que seu marido faz que te irrita. Mas é você que se irrita, não é o que ele faz que irrita você, é você que irrita com o que ele faz. Aí lá tinha, por exemplo, eu me irrito porque você deixa a toalha molhada na cama. Foi a ação dele, mas quem irritou foi você. Então a gente aprende a entender quais são as nossas necessidades e aí quando você entende quais são as suas necessidades, você comunica. Olha, meu amor, isso que você faz me irrita muito. Então, bora organizar isso, bora parar de fazer isso. E aí esses ajustes vão melhorando cada vez mais o relacionamento. A comunicação, ela é essencial, tanto para relacionamentos afetivos como para pessoas. Você precisa ser claro, não queira que o outro adivinhe, que o outro não tem esse poder de adivinhar. E quando eu passei a me conhecer melhor, eu aprendi a me comunicar com mais clareza, sem cobrança, sem achar que a pessoa que está ao meu lado tem que ser perfeita para me agradar. Quando eu comecei a entender que o outro não tem que adivinhar o que eu quero, isso tirou um peso das minhas costas. Eu comecei a ter relacionamentos mais saudáveis. A terceira coisa, respeitar os meus limites. Eu acho que em todos os vídeos aqui eu falo sobre limites. Por quê? Porque as pessoas hoje em dia não entendem o poder do limite. E aquelas pessoas que não entendem e acham que é frescura do outro quando ela fala que não pode ou que não vai fazer determinada coisa. Ou que não quer fazer determinada coisa. Ah, porque você é chata. Ah, porque você não gosta de nada. Nós precisamos entender que reconhecer os nossos limites, reconhecer o que fere e o que não nos fere é essencial para nós vivermos com sentido. Quando você entende os seus limites, você passa também a respeitar o limite dos outros, você passa também a entender a dor do outro. Porque às vezes a gente, quando não respeita os nossos limites, a gente não entende o limite do outro. Se o outro diz não, a gente fica chateado, porque o outro diz não. Antes de querer agradar todo mundo, você precisa entender o que faz sentido e o que não faz. Hoje eu sei o que faz sentido para minha vida. Hoje eu sei o que encaixa na minha vida que me faz bem.
Hoje eu não sigo modinhas de internet. Hoje eu não caio nessa armadilha de viver o fluxo do mundo. Eu crio o meu próprio mundo, o meu próprio ritmo. Hoje eu sei dizer não com amor, com cuidado. Hoje eu sei que dizer não para muitas coisas é uma forma de preservar a minha identidade, preservar os meus limites. E isso trouxe o que para minha vida? Leveza. Isso trouxe leveza, isso trouxe mais conexão comigo mesmo. Isso ajuda eu viver a minha verdade e ter conexões com pessoas mais verdadeiras. Porque quando você se conhece, você conecta com pessoas mais reais, mais verdadeiras, mais profundas. A quarta coisa, ser mais compreensiva com os outros. Quando eu comecei a me entender, eu comecei também a ser uma pessoa mais empática. Porque quando eu me acolho, eu passo a acolher o outro também, sem julgamento. Quando eu parei de me julgar, eu parei também de julgar os outros. Às vezes a gente vê na internet mulheres contando relatos de sofrimento, de traições, de vida difícil. Aí as outras mulheres caem de pau, falando mal, criticando. Hoje eu entendo olhar para a vida dessa mulher com outro ângulo. Hoje eu entendo mais um pouco sobre compaixão. Hoje eu sei ter compaixão pela dor do outro. Ah, é frescura, não interessa o que é. É a dor dela. Ela tá vivendo o momento dela. Não cabe a mim ir lá e jogar uma pedra. Não cabe a mim ir lá e tentar soterrar mais a vida dessa mulher, criticando e julgando. Esses dias eu vi um relato de uma moça que descobriu que o marido estava tendo 2 famílias. Ele saía para trabalhar fora, em outro estado. E aí ele passou a demorar cada vez mais de voltar para casa. Inventava histórias. E até que ela descobriu que ele já tinha outra família em outro estado. Essa mulher estava destruída. E aí ela contando a história na rede social e outras mulheres atacando assim. Mas, gente, o que passa na cabeça de uma mulher e atacar a outra? Essa é a única pergunta que eu faço. O que passa na sua cabeça quando você vai na rede social de uma outra atacar? Isso só me faz chegar a uma conclusão. Você tá ferida. Porque se você tá curada, você não vai atacar, você vai acolher. Uma mulher ferida fere. Uma mulher curada cura. Uma mulher ferida fere. Uma mulher curada cura. Então isso me ajudou a ser mais empática. Quando eu me acolho, quando eu entendo as minhas dores, eu também entendo a dor de outra pessoa. Eu entendo que o meu limite de dor é diferente do limite de dor da outra. Talvez uma coisa que pra mim não é tão importante, pra ela é. Pra ela é muito importante. Pra ela machuca demais. Pra ela dói demais. Talvez se eu sei sair de uma situação, aquela pessoa não sabe ainda, não tem consciência. Então não cabe a mim ir lá julgar, jogar uma pedra. E isso me trouxe mais o quê? Mais empatia e mais paciência pela dor do outro. E para concluir o nosso vídeo de hoje, do dia 19 ao dia 23 de maio, vai acontecer a Jornada Essência. É uma jornada que tem o objetivo de ajudar você, mulher, a viver com mais sentido, com mais significado e mais propósito. Para você participar dessa jornada, você precisa se inscrever no canal, ativar o sininho de notificação e para receber o guia completo, você precisa entrar para o grupo de WhatsApp que tem aqui embaixo. Aqui na descrição do vídeo tem um link, é o link do grupo de WhatsApp. Você vai entrar para este grupo, lá você vai receber o guia completo e você será avisado também da jornada, do momento que estivermos ao vivo aqui no canal. Então não perca tempo, vai lá e vem comigo construir uma vida com sentido, com significado e com propósito. Melhorar os seus relacionamentos é essencial para você e é essencial também para os outros. E melhorar os meus relacionamentos foi a chave para mim viver com mais leveza. Foi a chave para mim viver com mais sentido também. Foi a chave para mim ter pessoas mais verdadeiras ao meu lado. Mas meus relacionamentos não melhorou porque os outros mudou. Os meus relacionamentos melhoraram porque eu
decidi mudar. Quando eu decidi me conhecer de verdade, me entender, saber quais são os meus limites, o que eu sinto e que o outro sente ao meu redor, tudo começou a mudar. E talvez seja isso que você precisa viver para que os seus relacionamentos sejam transformados. Olhar com você com mais amor, com mais verdade, com mais empatia, com mais carinho, com mais compaixão. E se esse vídeo tocou um pouco o seu coração, comente aqui embaixo. Eu escolho me conhecer melhor. Eu escolho me amar e me respeitar. Comente aqui que eu vou ler o seu comentário. O seu comentário é importante para outras pessoas também. E chegamos ao fim do nosso vídeo de hoje. Obrigado por você ter ficado até o fim desse vídeo comigo. Beijos no seu coração e até o nosso próximo vídeo.